Meu nome é Dr. Carlos Camargo, eu sou o CEO da empresa Brasil Telemedicina e estou aqui para um bate-papo com vocês a respeito da telemedicina, de inovações que estão ocorrendo principalmente esse ano devido à pandemia e que esse fenômeno ocorreu e trouxe infinitas adaptações às pessoas. Eu inicio a nossa conversa, primeiro, trazendo para vocês alguma das informações relacionadas à definição de alguns fatos que vão ser importantes durante a nossa conversa. Nós sabemos que existe a palavra inovação e a palavra invenção. E muitas vezes as pessoas confundem o que é inovação e o que é invenção. Nós sabemos que a invenção é qualquer modelo, ato, produto que se invente, como a própria palavra diz, mas que não tem ainda definido especificamente uma razão pela qual ela foi inventada. E isso existe muitas coisas que são descobertas na matemática, na física, na mecânica, e que vão ser um dia usadas em alguma situação, em algum produto, mas que ainda de momento não tem uma realização, uma definição específica. Quando nós falamos em inovação, nós falamos em algo que foi construído como solução de algum problema que existe na sociedade. E esse pode ser em qualquer área, na área da saúde, também na área da tecnologia, no sentido tecnológico mesmo, de TI, na área da medicina, na área da engenharia e assim por diante. Mas que geralmente são soluções definidas para um problema que já existe na sociedade. Na continuidade das nossas definições, eu passo agora para a definição de telesaúde e também de telemedicina. Também essas duas palavras também são muitas vezes confundidas e nós precisamos aqui definir para facilitar a nossa conversa posterior. Telesaúde, na verdade, ela é classificada, ela é definida como um objeto que existe várias partes, vários braços. A telesaúde, na verdade, é o envolvimento de qualquer profissional da saúde à distância, seja na pesquisa, seja no diagnóstico, seja na assistência, e que, através dela, ele chega até o seu paciente. Então, nós vemos aqui que a telesaúde é um ambiente amplo, onde envolve profissionais da saúde de várias áreas, médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, à distância, que têm a possibilidade de estar em contato com seus pacientes através de um mecanismo tecnológico. Quando nós falamos em telemedicina, nós estamos falando de um braço específico da telesaúde, que está ligado à teleconsulta, à parte assistencial, onde psicólogos, médicos atingem seus pacientes através de tecnologia, através de videoconferência, através de chat, através usando um equipamento tecnológico. Temos também na parte diagnóstica, onde se laudam exames à distância. E temos também usado a telemedicina na área da pesquisa na área da saúde. Dando continuidade, eu vou apresentar para vocês agora alguns slides que falam a favor de assuntos importantes desse momento. Nós temos que, toda vez que nós falamos em telesaúde, em telemedicina, de uma inovação na área da saúde, nós temos que lembrar de vários aspectos, aspectos históricos, aspectos culturais, aspectos pessoais e populacionais. Nós temos que lembrar que, apesar da telemedicina ter uma grande oportunidade nesse momento da pandemia, onde não se fala muito a não ser de telemedicina pela dificuldade que as pessoas estão enfrentando devido ao isolamento, mas nós temos que lembrar que a telemedicina ela iniciou
a primeira vez em 1910 com um estetoscópio via rádio. Através disso, da Inglaterra, conseguia-se escutar o coração de uma pessoa à distância, usando as ondas do rádio. Na sequência, nós tivemos aqui, que não está no slide, mas que eu posso lembrar a vocês, na guerra de 1945, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muitos atendimentos médicos à distância através de telefone, onde um médico, na sua origem, numa cidade que não estava em guerra, dentro de um hospital, prestava a informação e a ajuda ao médico que se encontrava no front da guerra. Já em 1969, nós tivemos o advento da NASA, com a viagem do homem à Lua, a Apollo 11, onde foram usados vários equipamentos para que pudessem medir pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, já naquela época, para dar informações para esses astronautas diante de situações adversas que poderiam enfrentar. Nessa sequência, eu também mostro para vocês que em 1989 nós tivemos o aparecimento da rede mundial de computadores, que foi a internet. Isso trouxe um avanço, uma revolução muito grande, onde as pessoas passavam a ter a facilidade de pesquisar sobre sintomas, sobre doenças. E eu paro aqui um minutinho para que vocês possam entender uma parte da história. Imaginem que médicos, profissionais de saúde formados há 35, 40 anos atrás, formaram numa época onde não existiam de forma alguma computadores, não existiam celular, muito menos internet. Toda a formação profissional que obtiveram foi toda para atendimento presencial. Não existiam, então, outro formato de consulta a não ser a presencial aos profissionais de saúde. Com o advento da internet, esses pacientes passaram a ter a oportunidade de pesquisar suas patologias, suas doenças, diretamente no Dr. Google, né? Onde eles passaram a chegar a seus médicos com uma opinião pré-formada do que possivelmente eles teriam e também, muitas vezes, sabendo até quais exames que queriam, passando, de uma certa forma, a pressionar aos profissionais de saúde a estarem muito mais informados em suas capacitações, porque o paciente já vinha muito bem informado pelo uso que ele tinha da pesquisa na internet. Então, isso veio a modificar já o hábito do médico, o hábito do psicólogo, o hábito dos profissionais de saúde por essa facilitação. Em 2015, nós tivemos o aparecimento do Dr. Watson, o primeiro computador que a IBM fez com uma inteligência artificial, ajudando a medicina a calcular informações, a pesquisar informações sobre determinadas doenças para que o diagnóstico fosse mais completo e demonstrando que aí sim poderia trazer um grande benefício também à área da saúde. Só para que se tenha uma ideia, acredita-se que até 2020, que é o ano que nós estamos, que nessa época que foi feita essa avaliação de investimento, não se esperava a pandemia, mas acredita-se que de 2020 até 2025 nós teremos um investimento de 34 bilhões de dólares na área de telemedicina, na área de consultas, na área de tratamento à distância, na área de monitorização de pacientes à distância. É um novo modelo de atendimento realmente na área da saúde. Para que a gente entenda melhor isso, porque, na verdade, os hábitos das pessoas são mudados de épocas em épocas. Nos avanços tecnológicos, como eu disse, as inovações trazem mudanças para que possamos melhorar a nossa vida. Mas devemos lembrar que essas mudanças também trazem partes negativas. Nenhum avanço tecnológico, nenhuma inovação só tem a parte boa. Infelizmente, ela também traz, muitas vezes, a parte negativa. Vamos lembrar um pouquinho aqui, em 1780, quando
houve a primeira mecanização do tear, que era feito manual, a vapor. Isso aí começou a primeira industrialização, a favorecer a produção em quantidade maior. Depois, em 1870, quase 100 anos depois, nós tivemos o aparecimento da eletricidade, que aí nós podemos melhorar as linhas de montagem e fazer com que ocorresse uma produção maior em escala. Já em 1970, nós tivemos a presença, como eu disse, dos primeiros computadores. E depois, hoje, que nem eu disse, da década de 90 para cá, nós viemos com a internet das coisas, os sistemas cibernéticos, a rede mundial de computador, a inteligência artificial, como o Dr. Watson, eu já falei para vocês, e que trouxe de forma irrestrita, de forma obrigatória, a mudança de hábitos das pessoas. Nós olhamos aqui, só para que também tenhamos uma análise melhor, quando se fala nas gerações, ela foi estudada e dizia-se na época, na década de 60, de 50, que uma geração ela sofreria mudanças naquela época a cada 10 anos. Então foi-se falada lá, 1960 a 80, a geração X, Y de 80 a 95, Z de 95 a 2010. Então vocês estão vendo que uma coisa que se imaginava, que se mudava de uma geração em 10 anos, já estamos falando já hoje em 2 a 3 anos. Cada vez mais as inovações vão fazer parte da nossa vida e isso gerará uma mudança de hábito da população. E essa mudança de hábito, que nem eu disse, tem coisas boas e coisas ruins. Então, nós precisamos, na verdade, aprender a nos adaptar, porque isso será necessário. Quando eu falo em inovação médica específica, inovação na área da saúde, eu dou alguns exemplos aqui para vocês, quando, por exemplo, surgiu o prontuário médico digital. Isso foi na década de 90. Hoje, 30, 40 anos depois, nós 35 anos depois, ainda nós temos médicos que não aceitam e não querem usar o prontuário médico digital. Então, para você ver quanto que é importante a formação dessa pessoa e o que o tempo faz com o decorrer das inovações que vão chegando. Uma negação de uma grande parte da população desses profissionais em não aceitar, porque não conseguiram se atualizar e se adaptar às dessas inovações que vão aparecendo. O mesmo aconteceu com o receituário digital. Foi até realizada uma lei pelo Conselho Federal de Medicina e praticamente ninguém quase que consegue fazer digitalmente. Então, são inovações que vão aparecendo e que exigem uma adaptação do profissional. Por isso que nós temos que estar muito atentos daqui para frente à necessidade de que temos em nos adaptar à presença das inovações. E na sequência nós tivemos laudos de exame de distância também. A videolaparoscopia, então, tem uma história interessante, que os médicos, quando começaram a usar o videolaparoscópio, não tinham muita experiência com esses equipamentos para fazer a cirurgia. Tiveram que fazer treinamento. E muitos tiveram que voltar a jogar videogame para aprender a ter habilidade nas mãos, no sentido de aprender a ter movimentos mais rápidos e movimentos mais delicados para aprender a fazer a videolaparoscopia com maior eficiência. Então, nós temos ainda situações que até hoje os médicos não estão aceitando essas mudanças. Nós passamos agora uma parte importante quando se fala também de telemedicina, de ações à distância na saúde, e esse aqui é um panorama que a gente tem hoje do Brasil. Se eu chegar a falar do Brasil, chamado pelo próprio IBGE, ele classificou como doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São aquelas hipertensão arterial, diabetes, epidemia, depressão. Então, nós analisando hoje, nos dias de hoje, onde nós temos no Brasil 212 milhões de pessoas, nós temos que 84 milhões são portadores de doença crônica não transmissível.
32 milhões são hipertensos, 18 milhões diabéticos, 13 milhões com problemas de dislipidemia que vão levar a problemas circulatórios no futuro e 11 milhões com depressão. Isso significa que o nosso país ainda necessita de algumas ações específicas e intensas no sentido de provocar a prevenção primária, acompanhamento desses pacientes, para que nós possamos ter um sistema mais eficiente de saúde no nosso país. O nosso Brasil hoje tem 5.570 municípios. Nós temos hoje 460 mil médicos formados, sendo que 60% desses médicos estão locados em apenas 39 cidades com mais de 500 mil habitantes. Isso significa que 40% do restante dos médicos se distribuem por 5.531 cidades. Mais de 2.000 cidades não possuem médicos diariamente, ou esses médicos atuam de forma irregular nesses locais. 72% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes e 42% menos de 20 mil habitantes. Isso significa que nós estamos praticamente com uma distribuição geográfica de médicos muito irregular, difícil de se resolver, a não ser com o uso de algo que levasse a saúde através da tecnologia, e no caso é a telemedicina. Se nós formos comparar aqui ainda, olhar a distribuição dos médicos no Brasil, eu acabei de falar para vocês que 60% estão nas cidades com mais de 500 habitantes, você vê aqui que na cor verde mais escura são a maioria dos médicos, a maior percentagem de médicos que estão. E veja que grande parte do país não tem praticamente uma quantidade de médica necessária. O ideal, nós vamos ver aqui, que seria ter 3,4 médicos por mil habitantes. A média nacional, média, é 2,1 médicos por mil habitantes. E lembrando que nós temos regiões do Brasil que tem 0, ou 0,3, ou 0,5. Grande parte, por exemplo, dos municípios do interior da Bahia tem 0,8. Então, é uma irregularidade muito grande, uma falta de política de saúde para que pudesse levar um benefício para essas pessoas. De uma certa forma, eu coloco essa sempre pergunta, e estou trabalhando muito nesse produto, nessa ideia nova, sabe, pelo seguinte: de que forma uma farmácia poderia ser solução nesse cenário? Essa pergunta, ela se refere pelo seguinte: nós temos no Brasil hoje 87.794 farmácias. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal seria uma farmácia para 3 mil habitantes. Nós temos uma para 6 mil. E é interessante que a distribuição das farmácias no nosso país, ela é mais homogênea do que a distribuição dos médicos do nosso país. E nós poderíamos, sim, usar as farmácias para que fosse um novo ponto de saúde, um novo ponto de atendimento médico através de tecnologia, onde nós poderíamos levar médicos, assistência médica, triagem para essas cidades, onde em torno de 60%, 70% nós poderíamos ter suas situações resolvidas e evitariam desses pacientes ou ficar sem tratamento ou terem que viajar para a procura dessa sua necessidade. Então, por que precisamos da telesaúde? País de extensão continental, o Brasil é muito grande, que nem eu acabei de falar, uma distribuição da população médica totalmente irregular, falta, ausência de políticas públicas eficientes da saúde, que poderiam estar fazendo melhor uma vacinação, prevenção, monitorar pacientes crônicos, e com isso nós teríamos, na verdade, uma diminuição de custos, porque nós teríamos menos internações, nós teríamos menos pacientes tomando medicamento e menos indo ao pronto-socorro. E também nós temos aqui no Brasil, como em todo mundo, um aumento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais. Há 30 anos, 60 anos era o máximo. Hoje nós estamos já com mulheres vivendo até 84 anos em média e o homem até 72. Lembramos aqui da longevidade, da mesma cor que eu acabei de falar. Então, para mim poder definir melhor, nós temos algumas pesquisas que foram feitas pelo Instituto da Folha,
em 2019, né, que foi o ano passado, a respeito do uso de medicamentos e da falta de médico. Vejam só que interessante e que muito importante esse resultado. 77% dos brasileiros se automedicaram nos últimos 6 meses. A falta de oportunidade de ir ao médico é tão grande que leva a 77% da população a tomar remédio por conta própria. 25% usaram pelo menos uma vez por semana um medicamento por conta própria. E dizem que 22% têm alguma dúvida sobre o medicamento que está tomando, mas assim mesmo toma. E que 21% indicaram a farmácia como uma segunda fonte de informação e indicação. Eu falo para vocês como segunda fonte de indicação, porque é incrível falar por isso, que eu não coloquei aqui, mas é verdade, que a primeira indicação dessas pessoas ou são os parentes ou são os vizinhos para que eles tomem medicamento. Então, é uma situação realmente crítica e que, se nós quisermos melhorar a saúde em nosso país, nós necessitaremos fazer políticas diferentes e usar a telemedicina, que seria uma forma de trazer médicos próximos para essas pessoas. Isso é tão verdadeiro que nós tivemos um aumento nos últimos 2 anos de quase 100% de faculdades do Brasil. E isso vai levar a um aumento de profissionais. E mesmo aumentando esses profissionais, já se provou que essa distribuição vai se tornar cada vez mais irregular, que ela não vai conseguir chegar ao ponto de levar médico presencial a todos esses locais. Nós temos aqui o que eu falo de fatores que facilitam e que inibem, limitam a inovação. Se eu for lembrar aqui, os tecnológicos são, que eu já disse, aparecimento da internet, aplicativos hoje que nós temos vários para calcular os passos, sono, caloria, frequência cardíaca, a indústria farmacêutica cada vez mais trazendo importantes avanços no tratamento das pessoas, desenvolvimento de ótimas tecnologias. E aqui nós chegamos numa coisa crítica. Nós temos um código de ética no Conselho Federal de Medicina, nós temos resoluções que falam de telemedicina, e apesar de as experiências mundiais de países que estão à nossa frente, no sentido cultural, no sentido de tecnologia, demonstrarem que a necessidade da telemedicina é muito importante na evolução do tratamento médico, ainda nós encontramos sérias barreiras dentro dos nossos conselhos. Então, é um apelo que a gente faz constantemente para que essas pessoas que estão lá, que são eleitas para definir como devemos trabalhar, possam enxergar desta forma a possibilidade de trazer meios, facilitar a população de ter médicos e outros profissionais de saúde. As tendências do mercado, nós estamos vendo. Farmácia clínica, que nem eu disse para vocês, Estados Unidos, existe já isso há bastante tempo. Você obtém médicos trabalhando dentro, não dentro de farmácia, mas à distância. Aplicativos hoje que nós estamos vendo com orientação e consultas médicas, principalmente agora com a pandemia que foi autorizado, a monitorização de pacientes crônicos, e isso tudo pode reduzir custos dentro da nossa saúde. De que forma? Eu vou dar um exemplo aqui simples e que ocorre, eu peguei aqui no Brasil, em média, e peguei também nos Estados Unidos, para que vocês tenham ideias. Uma média nos Estados Unidos hoje, onde a judicialização da saúde é muito grande, como se está se tornando aqui. Antigamente, nós tínhamos profissionais de justiça na porta das que a gente brincava, na porta da cadeia, hoje nós estamos tendo na porta do hospital. Então, há uma possibilidade muito grande de um paciente ir ao hospital e processar um médico ou um hospital. Então, hoje são realizados exames de uma forma muito completa e além do necessário, quando um paciente entra no pronto-socorro, para evitar que, quando ele saia de lá, ele possa trazer alguma ação judicial com aquele local que ele foi atendido. Então, nós vemos que no Brasil, hoje, em média, um paciente que entra no pronto-socorro, ele gasta em torno de R$500.
Nos Estados Unidos, ele gasta $1.000, que seriam hoje em torno de quase R$ 5.000. Então, nós vemos que se ele for consultado à distância nos Estados Unidos, ele paga $75. E no Brasil, a média hoje à distância é de R$ 50 a R$ 80. Então, nós estaríamos também economizando para os hospitais, para o sistema de saúde, através dessas consultas, através do atendimento online. Temos aqui alguns estudos no Reino Unido, esse é da Inglaterra, de 2015, que fez um monitoramento de 6.000 e quase 200 pessoas durante um ano, usando a telemedicina, e apresentou um interessante resultado. Nesse período de um ano, essas pessoas tiveram uma diminuição de 15% das visitas e acidentes de emergência. Diminuíram na internação no hospital em 20%. Em 18%, houve uma diminuição de custo. O que significa que toda a taxa de mortalidade desse período de um ano, desse grupo, diminuiu 45%. E mais importante ainda de tudo isso, além de diminuir esse custo de mortalidade, nós temos também teve uma economia de 40 bilhões. Isso significa que foi 8% do orçamento da saúde do Reino Unido. Se nós transferirmos isso com uma simples análise, uma correlação para o ano de 2019, o Brasil teve um gasto de 127 bilhões com a saúde. Os 8% seriam 10 bilhões, que dariam para construir 10 hospitais a mais novos, com a média de 400 atendimentos diários, e que poderia, no ano, promover 1,46 milhões de atendimentos médicos. Isso é a realidade dos estudos, esse é um dos estudos que trazem, mostrando também a economia e a eficiência da telesaúde, da telemedicina. Como a telesaúde pode ajudar? Nós temos diversos meios que a telesaúde pode ajudar. Triagem, consulta médica, atendimento de médico de especialidade à distância, parte de psicologia, nutricional, fonoaudiologia, fisioterapia, laudos à distância, monitoramento médico. É uma amplitude muito grande de oportunidades que nós temos de usar a telemedicina. Bom, aqui está, na verdade, de uma forma geral, o que eu tinha para falar para vocês. Nós tivemos, então, concluindo, uma mudança muito grande de hábito dentro da medicina, dentro da área médica, principalmente em virtude da pandemia. A pandemia nos colocou numa situação que vamos aprender daqui para frente sempre a ficar isolado, a manter mais distância. E isso, sim, trouxe a necessidade de nós termos essa telemedicina, que nos põe diante de médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e de todas as outras especialidades médicas e áreas da saúde, para que nós possamos resolver nossos problemas à distância e termos que sair menos de casa, termos a possibilidade de aproximarmos do nosso médico, aproximarmos dos nossos atendimentos de saúde, para que nós possamos ser mais felizes e mais sadios. Eu agradeço muito a oportunidade da VerboMed, do grupo Verbo, para que eu estar aqui hoje, nesse momento, e trazendo a minha palavra, e espero ter conseguido trazer informações úteis e estou à disposição para outras oportunidades. Eu agradeço. Muito obrigado a todos.